Muito boa tarde, pessoal. Muito boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Lauro. Boa tarde, meu caro Thiago. Boa tarde a todos. Agora a gente tem novidade, pessoal. Não é segunda-feira, mas tem novidade. Aqui do meu lado direito eu tenho a grande honra de apresentar o mais novo integrante da área de análise, Bernard. Fala aí, Bernard, fala alguma coisa. Boa tarde a todos. Não tão novo assim, né? Vamos explicar que o Bernard está aqui desde janeiro, né? Fazendo um trabalho mais de... Atrás das câmeras. De back-office. Aprendendo um pouco aqui com a equipe da área de análise. E agora eu queria primeiro me apresentar, eu sou o Bernard aqui, estou integrando a área de análise. Queria me dar boa tarde a todos, muito prazer. Vamos dar sequência aqui a continuar o programa. Boa tarde, Lauro. Boa tarde, Thiago. Show de bola, pessoal. Se vocês puderem dar um feedback de som e vídeo, eu agradeço. Hoje a gente está montando... Tá sem vídeo, hein? Pelo menos vocês estão conseguindo me ouvir, né? Então, já apareceu o vídeo, perfeito. Então, pessoal, hoje a gente está com um UFC um pouco diferente. A gente vai apresentar um case, vamos exercitar um pouco o Bernard. Ele vai falar um pouco de Souza Cruz. Vocês, por favor, ajudem a gente a treinar o garoto. Está começando agora. Ele vai passar alguns slides, montou uma apresentação aí. Então, qualquer dúvida, tomara que seja difícil. E vocês podem mandar por chat. Eu falo para ele aqui. É o calouro na área, exatamente. Então, se vocês puderem lançar aí, começar a apresentação, vamos bem rápido. Fala primeiro o que vai... Já falou o que vai ser apresentado? É de Souza Cruz. Boa. Beleza? Então ele vai dar um briefing com relação ao setor. A gente tem perspectiva macro, vai falar sobre o case. Enfim, vocês sintam-se à vontade para sabatinar o garoto. E vamos chegar às conclusões, né? Se vocês puderem botar na tela aí o primeiro slide e a apresentação. Vamos embora, Bernardo, vamos embora. Então, o objetivo dessa apresentação é a gente ser o mais breve possível, a gente não quer se alongar muito aqui no case, a gente quer passar mais um pouco da nossa visão e entendimento. Então, quando a gente está falando de Souza Cruz, a gente vai passar um pouco do que a empresa faz. Ela atua em todo o ciclo do produto, desde a produção e processamento do fumo do tabaco. Ela tem um ponto muito forte, que é a comercialização e distribuição, e os mercados de atuação dela, onde ela atua, as fontes de receita dela serem a exportação de tabaco e a comercialização dos cigarros. O que a gente consegue ver na Souza Cruz é que 95% do lucro operacional dela vem da comercialização de cigarros. Então, nessa apresentação aqui, a gente não vai se alongar muito em relação à exportação de tabaco, e sim a gente vai manter o foco no que é o principal, na vertente principal de geração de valor da empresa, que é a comercialização de cigarros. Pode passar para o próximo slide. Pode passar. Isso. Então, quando a gente vai olhar o mercado de cigarros, o que a gente consegue ver? A gente vê que no mercado formal ele vem apresentando uma queda bem acentuada, principalmente nos últimos 2 anos, que a gente está falando dos anos de 2012 e de 2013. A gente consegue ver que o mercado ele ficava estável mais ou menos de 2009 a 2011, e no ano de 2012 a gente teve uma redução de 7.000%, e no ano de 2013 uma redução de menos 12,2%. Isso acabou, a gente consegue ver que, principalmente nesses 2 anos, onde teve essa redução do mercado formal de cigarros, é que a gente vê a informalidade crescendo cada vez mais, né? Ela tem esse salto, ela também permaneceu estável nos primeiros anos de 2009 a 2011, e já em 2012 ela começa a dar um salto de crescimento que se acentua ainda mais em 2013. Então o que a gente tem como cenário no mercado formal de cigarros aqui no Brasil? A gente consegue ver o mercado formal em retração, e a gente consegue ver a informalidade cada vez mais crescendo. Quando a gente vai olhar para a Souza Cruz, ver em termos de volume dela, o que a empresa vem apresentando, o que a empresa tem operado, a gente consegue ver essa mesma sinalização, né? Principalmente nos 2 últimos anos. Nos 2 últimos anos a gente vê o volume dela caindo, só que em contraponto, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que o market share da empresa vem crescendo, isso chama a atenção. Que apesar do volume dela tenha caído nesses 2 últimos anos, ela tem conseguido crescer em market share, consolidando cada vez a sua marca no mercado. Agora a gente vai tentar entender um pouco mais, né, de que fatores levaram esses impulsos, o que vem impulsionando esse mercado e vem afetando diretamente os resultados da Souza Cruz. Pode passar para o próximo slide. O principal fator desse case que a gente vê quando a gente está falando de Souza Cruz, a gente está falando de regulamentação, né? Um setor muito regulamentado pelo governo. O governo atua de forma muito forte. A gente teve recentemente comunicado da ONS,
da OMS, da Organização Mundial da Saúde, falando que pedindo para aumentar a tributação de tabaco para salvar vidas em termos de 11 vidas. Então a gente consegue ver que é um mercado muito regulado, e a partir de 2012 a gente vê o governo brasileiro atuando de forma mais incisiva nessa regulamentação. Em maio de 2012 a gente teve um aumento excessivo de IPI, que foi previsto até janeiro de 2015, e a gente teve a introdução do preço mínimo, que vem afetando. Então o que aconteceu? A partir de maio de 2012 a gente teve uma mudança de cenário no case. Então o que vinha sendo estável hoje em dia já não é mais estável. Então o que aconteceu? Além do aumento de IPI, que acabou impulsionando um reajuste nos preços de 21% do mercado de cigarros, teve a introdução do preço mínimo. Então, não vou falar grandes, mas diversas empresas que comercializavam no mercado formal, por competindo em termos de preço, praticando o preço mais barato no mercado, foram prejudicadas pela introdução do preço mínimo. Então, quando a gente pega empresas como a Souza Cruz e a Philip Morris, os preços que elas praticavam, seja no segmento low price, eles acabam não tendo mais tanta discrepância para os pequenos concorrentes que concorriam por preço, por conta dessa introdução do preço mínimo, o que acabou afetando vários comercializadores de cigarro, várias empresas que comercializavam cigarros, principalmente competindo por preço. Então a gente teve quebra, né, de pequenas dessas concorrentes, digamos, desse leque de concorrência da Souza Cruz. Isso permitiu que ela tivesse esse ganho de market share, que a gente acaba vendo principalmente nos anos de 2012 e 2013, que vem impulsionando a empresa a conseguir cada vez mais, a consolidar a sua posição de liderança no mercado formal. Mas se tiverem alguma dúvida, vão perguntando, eu vou explicando também. Então, em 2012, teve essa mudança na lei, a introdução do preço mínimo e os reajustes de IPI, que acabaram afetando essa dinâmica do mercado. Já no ano de 2013, a gente teve essa... Bernardo, tem uma pergunta aqui. Eli Pinheiro fala: qual a evolução do mercado de cigarro nos últimos 5 anos? Você mostrou ali o gráfico da Souza Cruz, não foi? Isso. Mas como é que está o mercado de cigarros? Ele vai crescendo? Não, o mercado de cigarros... Estável, como é que está? Não, a gente pode pegar, na verdade, assim... Na verdade, quando a gente está falando de mercado formal, o mercado de cigarros, a gente tem o mercado formal, mas o mercado informal. Tá? Então, se a gente quiser ver em termos de volume da indústria, no Brasil a gente tem, por exemplo, em 2009 a gente tinha em torno de 117 bilhões de cigarros comercializados, 2010 115 e 2011 116. Ou seja, o volume permaneceu o mesmo, era constante essa demanda no mercado nacional. O que aconteceu? Em 2012 já teve esse pequeno saldo, de 116 caiu para 113, e de 113 caiu para 107. Então o mercado vem sofrendo também, acompanhando essa redução. E o que a gente consegue ver é que o mercado informal vem crescendo. Então o que a gente vem tendo esse cenário da indústria caindo e o mercado informal crescendo. E a Souza Cruz vem acompanhando essa tendência da indústria, né? Aí a gente consegue ver o volume no mercado formal caindo também, só que a Souza Cruz ela cai menos do que o volume no mercado formal cai. Então isso já mostra o porquê que a empresa também vem ganhando market share. Não sei se ficou claro aí a resposta. Beleza. Bernardo? Claro. Peraí, que meu microfone está sem bateria. Se você for falar depois sobre o assunto, sobre as perguntas, você pode falar, depois a gente vai conversar sobre isso. Mas tem uma pergunta aqui. Qual é o market share do cigarro contrabandeado do Brasil? Você vai apresentar depois ou pode falar agora? Não, então, aqui a gente está falando, na verdade, se a gente considerar... Então a gente considera que, por exemplo, em 2013... Qual foi a evolução? Qual foi a evolução do cigarro contrabandeado? Então tem o gráfico, pode voltar na apresentação, na parte quando eu estou falando de mercado formal, voltar alguns slides, acho que vai ficar mais claro. Aí, no gráfico, é difícil de enxergar, mas no gráfico da esquerda, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver o mercado formal em queda, e na linha amarela a gente está vendo o crescimento do mercado informal. Então, por exemplo, a gente sabe que no mercado informal, em 2012, foram comercializados em torno de 89. Desses 89, a indústria foi 113. Então, se você fazer uma pequena conta, você vai chegar que o mercado formal era em torno de 24, 25. Isso dá em torno de 21,5% da informalidade, ao quanto representava a informalidade. Já em 2013, quando você teve aumento do preço mínimo, mais o reajuste de IPI repassando os preços
do cigarro, repassando os preços do imposto ao cigarro, a gente consegue ver uma evolução muito forte no mercado informal. Ele sai de 21,5% para em torno de 27%, 28%. Então, realmente, quando você começa a olhar para trás, ele não tinha tanto esse salto. Então, a gente consegue ver a correlação do imposto, né, do reajuste que tem com o cigarro. Então, na verdade, o que a gente consegue entender desse mercado? Que quando você pega nas classes mais baixas, e até eu ia passar um pouquinho mais para frente, mas já vou antecipar, para onde a Souza Cruz está se posicionando. O que a gente consegue ver? Que nas linhas de cigarro mais baratos, a gente consegue ver que tem uma alta correlação, né? Então, a gente consegue ver que tem muita sensibilidade. Assim que o cigarro aumenta de preço, o consumidor que tem a sua renda afetada, tem a sua renda reduzida, a gente consegue ver alinhando isso com um baixo crescimento econômico do país, sendo a renda o principal driver desse segmento. Quando o cigarro fica mais caro, ele parte para o informal. Então a gente consegue ver essa sensibilidade que tem. Então nos últimos 2 anos, o que a gente teve? 2012, reajustes de IPI forte, introdução do preço mínimo, o cigarro ficou mais caro, aumentou a informalidade. 2013, teve essa manutenção do reajuste do IPI, a manutenção do aumento do cigarro do preço mínimo a ser comercializado. Isso passou o reajuste de preço, cigarro mais caro, saltou ainda mais a informalidade. Então, o que a gente consegue ver? Justamente a sensibilidade do consumidor em relação ao preço. Assim que o cigarro vai sendo mais tributado, vai ficando mais caro, o consumidor ele vai indo cada vez mais para o mercado informal. E o que a gente consegue ver é que o principal ponto do mercado informal no Brasil é justamente vindo do Paraguai. Que o Paraguai ele tem um excesso de capacidade produtiva muito alta. Calma aí, só te interrompendo. O Omarra mandou uma pergunta muito boa. Como é que eu vou estimar o volume no mercado informal? Como é que se faz isso? Tá, na verdade tem vários estudos que a própria Souza Cruz ela tem esses estudos de acompanhamento do mercado informal que ela tenta estimar, mas na verdade eles medem o quanto entra do Paraguai principalmente e quanto tem de empresas que vendem aqui cigarros abaixo do preço, né? Então, na verdade, assim, foi uma boa pergunta essa de como você vai estimar, mas na verdade a gente consegue pegar consolidado, a gente não estima muito para frente, não. Então, a gente sabe que tem uma demanda latente forte do mercado informal, bem fácil, assim, é muito difícil você fechar essa barreira com o Paraguai. O Paraguai tem uma capacidade produtiva em torno de 60 bilhões de cigarros, hoje você vai pegar o mercado informal tem em torno de 30, só que o Paraguai ele consome apenas 5, se eu não estou enganado, 5%. Da capacidade produtiva dele. Então, grande parte vai para exportação, então acaba entrando bastante no Brasil. E é difícil você estimar, mas se você sabe que tem ainda um grande potencial de crescimento. Sabe que vem fácil, a gente tem que contar às vezes até com polícia para acabar freando essa entrada de produtos vindo do Paraguai, mas é difícil. O que a Souza Cruz vem fazendo, ela vem atuando junto com a polícia, ajudando em termos de estudo, mostrando o quanto o governo perde com a informalidade, o quanto o governo às vezes acaba perdendo por aumentar também a tributação, porque ele sabe que ele está incentivando o mercado informal. Beleza. Então ela vem atuando nesse sentido, mas é difícil assim, você estimar o crescimento do mercado informal. A gente sabe que vem aumentando o imposto, vem aumentando o preço, o mercado informal vem crescendo. Show. Tem outra pergunta aqui do Oderson, da Invest. Quanto ao risco regulatório da Cruz, é muito grande? É forte. A gente sabe que, como a gente fala, a gente tem poucas certezas na vida, mas uma das certezas que a gente tem é que o mercado de cigarro ele vai ser sempre regulado. Né? Então, é popular taxar cigarro. É popular taxar cigarro. E é rentável para o governo. É rentável. A gente pode passar mais uns slides aqui. Pode passar. Aí. Nesse gráfico, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver que apesar do volume da Souza Cruz ter caído nos últimos anos, ela está ela tá na lista das 10 empresas que mais pagam tributos ao governo. Então, o que a gente consegue ver? O volume dela vem caindo, só que em contraponto, o que ela vem pagando de tributo sobre vendas vem aumentando cada vez mais, justamente por conta desse aumento da tributação. Hoje em dia, a gente tem que 65% do preço, né, do cigarro é imposto. Então, a gente sempre vem falando que uma hora vai chegar esse limite, mas a gente nunca sabe quando ele vai vir, né? A gente tem agora, como eu falei, comunicado da Organização Mundial da Saúde pedindo para as empresas taxarem o cigarro.
em torno de quando você aumenta o tributo, você está salvando 11 vidas, não tem pressão do grupo controle de tabaco, vem pressão de todos os lados, justamente com esse apelo à saúde. Então, na verdade, a gente não sabe, assim, o risco é grande de regulamentação, mas por outro lado a gente acredita que vai chegar num limite que essa conta, que o governo não vai conseguir mais ganhar mais, né? Ele vem aumentando o tributo, ele vem arrecadando mais, mas isso tem um limite, vai chegar um momento que ele vai tributar mais e vai começar a cair a receita dele. Então, na verdade, o governo ele usa esse apelo da saúde, mas na verdade quem está importando para ele é quando ele está entrando na conta. E a gente vai chegar no limite que quanto mais ele taxar, menos ele vai arrecadar. Por quê? Porque o que a gente consegue ver como cenário? Como a gente falou, né, tem esse cenário justamente da informalidade. Então, na verdade, o consumidor, ele tá, às vezes não é que ele está deixando de fumar, mas sim ele está partindo para o mercado ilegal. Então, o governo está perdendo essa arrecadação. A Souza Cruz estima que o governo perde, por conta do mercado informal, cerca de 3 bilhões de reais. Então é bem relevante essa conta para o governo. E por outro lado, como o consumidor está indo para o mercado informal, o governo continua arcando com o ônus da saúde. Beleza. Então o que está acontecendo? O governo arrecada menos e ainda tem um gasto maior com a saúde. Ó, tá começando a pipocar a pergunta aqui, excelente. Trindade já jogou uma polêmica aqui. Qual é a política da Souza Cruz com relação à tendência de liberação da maconha que vem ocorrendo gradativamente no mundo? A gente acredita assim, quando a gente está olhando uma empresa, a gente tem uma perspectiva de cenário, a gente nunca pode contar com legalização da maconha e outros assuntos que ainda é bem incipiente no Brasil. A gente sabe que cigarro eletrônico, né? Então, justamente, isso que eu ia falar, apesar do Uruguai ter legalizado, o que pode mais impulsionar assim, a médio prazo, que a gente consegue ver mais no pipeline, seja a liberação do cigarro eletrônico. A gente tem alguns países, foi liberado já, como exemplos de Estados Unidos. A gente sabe que o Brasil segue muito tendência dos Estados Unidos, apesar de quando a gente fala com a Anvisa, entra em contato com eles, não tem nada no script deles, não tem nada no roteiro programado em relação a esse tópico, mas com certeza cigarro eletrônico é um assunto que a gente acredita que vem antes, até próprio da legalização da maconha. E seria um novo produto para a Souza Cruz. Ele é um produto que vem ganhando aceitação em outros mercados, ele vem crescendo. A gente vê Philip Morris comprando empresas de cigarro para comercializar cigarro eletrônico. Digamos que assim, é uma tendência mais global do que a maconha, que chama mais atenção. Mas é claro, a gente tem que... É um ponto relevante, assim, a mais longo prazo, a gente nunca sabe o que pode vir a acontecer, mas a gente não vai contar isso como, se legalizar, se não legalizar, a gente acredita que ainda está bem distante. Mas se legalizar uma droga como a maconha, isso aí tem algum efeito no mercado da Souza Cruz? Ela tem marca para isso? Ela vai começar a vender? Ela se recusa? Uhum. É bom, é ruim? Em algum lugar do mundo, a controladora da Souza Cruz negocia maconha? Assim, na verdade a gente está olhando o mercado nacional, eu acabei não me atendo muito a essa parte de legalização da maconha. Até posso ver como é que é o grupo dela do BAT, que é o British American Tobacco, que é o segundo maior grupo, ver os mercados que ele atua, se tem alguma fonte de receita derivada da maconha. Mas, como eu falei, assim, seria um novo produto para a Souza Cruz entrar. Eu acredito que ela vai ter uma maior concorrência também. Eu acredito que liberação da maconha, isso entraria com outros players, mas, como eu falei... Seria uma concorrência ou ela poderia vender mais? Ela poderia vender mais, seria um novo produto para ela, mas eu acho que afetaria o business do cigarro aqui no Brasil. Então isso pode ser prejudicial, tem que fazer a conta do saldo líquido, né? Perfeito. Ela vai ter mais um novo produto para comercializar, tem que estimular o tamanho desse mercado também, que a gente não sabe o quanto seria o mercado da maconha no Brasil, quanto que seria essa aceitação e ver o quanto isso prejudica o business dela, né, de cigarros. Show de bola. Continua aí, Bernardo, toca a ficha. Toca a ficha aí. Pode passar para o próximo slide aqui, então... Só vou dar um panorama no case, né, para deixar claro. Então, o que a gente consegue ver nesses últimos anos? Estou falando principalmente de 2012 e 2013, quando teve esse aumento de regulamentação, aumento de IPI, aumento do preço mínimo e acabou reajustando os preços, deixando mais caro. A gente vê que o volume de vendas da Souza Cruz vem caindo, mas apesar do volume dela ter caindo, a gente consegue ver a receita dela aumentando. Ela consegue manter uma margem
muito boa perante o mercado, assim, ela consegue gerar caixa em termos de EBITDA, ela cresceu em margem no último ano, ela tem uma forte geração de caixa, o desempenho operacional dela é excelente, ela mostra ser bastante resiliente apesar de todos esses contrapontos que o mercado vem direcionando contra ela, a empresa continua crescendo, continua mostrando a solidez e principalmente o lucro líquido dela tem crescido muito, né? A empresa vem brigando cada vez mais para ganhar margem, tem se mostrado muito sólida essa parte operacional dela, pode dar uma passada, apertar uma vez. Próximo slide. Aí a gente consegue ver então 4 pontos, né, que vem direcionando a Souza Cruz a conseguir a performance que ela tem. Ela cada vez mais ela consolida a liderança dela no mercado nacional, apesar do mercado demonstrar uma pequena queda, ela vai ganhando market share, ela vem inovando nos seus produtos, vem lançando diversos tipos, vem crescendo, vem mantendo a sua estratégia de crescimento, principalmente na linha premium, sem deixar de lado o mercado low price, que a gente sabe que onde ela ganha grande rentabilidade, mas como a gente falou, essa sensibilidade do consumidor para o mercado formal, hoje a Souza Cruz vem direcionando, vem consolidando mais a sua liderança, principalmente no segmento premium, né? A gente consegue ver Dunhill ganhando market share, Free ganhando market share e Lucky Strike também inovando. A distribuição dela ela vem crescendo, acho que ela está no topo já de distribuição dela, é muito forte, é um dos pontos chaves assim, do quesito Souza Cruz, realmente ela tem um modelo de distribuição referente para todo o mercado, ela tem de 450 mil varejistas, assim, impressionante, todo lugar que você vai, você consegue ver um cigarro Souza Cruz, seja em bares, em vendinhas, em todo lugar. Então, a forte distribuição dela vem favorecendo esse ganho de market share, também vem alinhando com o crescimento da empresa. Ela vem melhorando sua eficiência operacional, ela vem conseguindo gerar valor, ela teve um crescimento em EBITDA, ela, mesmo mantendo a capacidade produtiva que ela tinha desde 2009, ela vem aperfeiçoando, ela vem ganhando escala principalmente, isso que é um ponto relevante, né, para a Souza Cruz, que apesar de quando a gente fala do mercado de exportação de cigarros, o principal consumidor dela no mercado de exportação de cigarros é o grupo controlador dela, a BAT, para onde ela manda, porque a qualidade do solo aqui é muito boa e muito propícia para a produção do fumo. Então, quando a gente, apesar de ela não ser tão relevante isso para a geração de valor da empresa, ela aumentando o volume, ela aumentando essa demanda que ela tem de produção de cigarro, ela vem conseguindo ganhar margem. Então, apesar de isso não ser tão relevante em termos de geração de valor, ela vem conseguindo ganhar bastante eficiência e conseguindo ganhar escala. Então, isso vem favorecendo para que ela consiga reduzir os seus custos e mantendo esse crescimento em EBITDA, principalmente. E outro ponto fortíssimo da empresa é o dividendos, né? É uma das empresas que mais distribuem dividendos. 96% do lucro líquido ela distribui ultimamente. Chegou uma pergunta muito boa aqui, que é um rumor de mercado que de fato entra ali em voga dia sim, dia não, com relação à possibilidade de fechar o capital. Porque como você bem falou, é um pouco ruim para a Souza Cruz liberar quanto ela lucra, né? Exatamente. Se você vê, é impressionante. Eu tô começando a cobrir começando a cobrir algumas empresas agora e assim, eu não vi muitas, mas já tô olhando algumas empresas e realmente quando a gente olha para a Souza Cruz é uma das que uma das empresas menos transparentes que tem no mercado, né? Mas a gente consegue entender. Apesar de ela não ser tão transparente, isso não significa que ela está escondendo alguma coisa, mas é justamente que ela não tem muito interesse em abrir todas as contas dela, justamente porque ela é alvo de taxação do governo a todo instante. Mas existe algum planejamento? Ela fala sobre isso? O controlador fala sobre isso? Sim, pelo que a gente acompanha dos relatórios que ela publica, relatório anual, comunicados que ela solta, a gente não vê nada nesse sentido. Quanto mais informação ela libera, pior. Exatamente. Tudo bem que ela não quer muito mostrar informação, transparência no mercado, porque cada linha que ela publica é mais uma linha para ela ser taxada. Então, tem essa certa preocupação dela em não expor muito todos os seus resultados para não ser tão cobrada assim. Mas em termos de rumores de fechamento de capital, assim, a gente não vê nenhum posicionamento da empresa, assim, nesse sentido. Pelo menos eu não vejo nada. Beleza, toca a ficha aí. A gente vai passar um pouco agora para a valuation, para a gente ver como é que está essa performance da empresa, o que a gente acha um pouco mais da nossa visão. Pode passar para o próximo slide.
Então, o que a gente consegue ver? Só para dar um briefing, né, a gente viu que, apesar dessa queda de mercado que a empresa vem tendo em termos de volume, a empresa conseguiu mostrar um crescimento, a empresa vem se demonstrando ser muito boa, tem uma eficiência muito boa, e olhando assim, é uma empresa que a gente gosta, né, porque, tudo bem, ela não está naquele cenário que todo mundo gosta de ver, que é o mercado crescendo, a empresa crescendo junto, mas o que a gente consegue ver é enxergar valor na empresa de certa forma, né? Que a gente consegue ver o mercado caindo e ela crescendo. Então a gente consegue ver que é uma empresa boa. Quando a gente vai olhar em termos de valuation, a gente vai fazer uma análise mais simples aqui em termos de múltiplo, a gente consegue ver que é uma empresa cara. Por quê? Ela negocia a múltiplos elevados, a gente consegue ver aí o PI estimado dela para 2015, está 18,9, enquanto a gente vai fazendo uma comparação aqui nesses setores de consumo, que tem o perfil mais parecido com ela, seria uma Ambev no caso. Então a gente consegue ver que em termos de PI ela é cara, as pessoas estão pagando um prêmio maior do que a Ambev no caso. Em termos de EV/EBITDA, outro múltiplo que a gente gosta de analisar aqui em relação à Ambev, a gente vê que tem pouco upside e está negociando a múltiplos bem caros. Então, quando a gente olha para a Souza Cruz, apesar de a gente gostar da empresa, a gente vê que a gente consegue enxergar valor nela. Quando a gente vai olhar em termos de valuation, a gente está enxergando uma empresa cara, negociando a múltiplos elevados e está negociando nos mesmos patamares de uma Ambev. Que a gente, ao olhar assim, a Ambev, a gente consegue enxergar um cenário melhor para ela. A gente tem o Celso, né, que cobre o ativo, gosta de Ambev, apesar da gente ter tirado ela da nossa Top Picks agora, porque a gente acredita que o ativo, assim, não tem muito para dar uma porrada, mas não é que a gente não gosta de Ambev. Está na nossa carteira XP, está na nossa carteira principal, e é uma empresa muito resiliente, Ambev. Quando a gente está falando de uma Ambev, a gente tem um cenário melhor, a gente consegue enxergar um cenário melhor do que Souza Cruz, e aí a nossa preferência aqui nessa parte do consumo, se olhar as duas empresas, tem a preferência por comprar a Ambev, já que elas estão negociando nos mesmos patamares. Se alguém tem alguma dúvida assim, em termos de valuation? Pode tocar a ficha aí. A gente aí tá partindo para o último gráfico, a gente consegue ver assim, mostrando a evolução do preço da Ambev, do PI dos últimos tempos. Então a gente tem desde o 3 do 7 de 2009 até o high dela, que foi final de dezembro de 2012. O que a gente tem? A gente teve um crescimento anual de 36,5%. Foi assim, uma elevação muito boa dela até o high dela. E quando a gente pega do high até os níveis de hoje, a gente tem uma desvalorização de 29,5%, que é do final de dezembro até os dias de hoje, até agora julho de 2014. Quando a gente está olhando a linha amarela, a gente está olhando o last price, então é o preço de fechamento dela do mercado no dia, e a linha preta, ela está mostrando o PI dela, que estava estimado para o ano. Então, para quem não está muito acostumado com a análise fundamentalista, dá uma palhinha o que seria o PE. Tá, o PI seria o Price Earnings, né? O quanto o investidor, no caso, estaria disposto a pagar por cada ganho que a empresa está gerando. Então, o que a gente consegue ver, o que é interessante desse gráfico, assim, para a gente analisar, que se a gente pegar, aqui agora está meio difícil de enxergar a data, mas consegue ver que ela tem trabalhado com o PI na linha preta. Se você pegar próximo, um pouquinho antes de dezembro de 2012, um pouquinho antes, quando a gente está vendo esse cenário de alta, ela trabalha com PI perto da casa dos 20. Não sei se está fácil de enxergar aí na tela, mas quando a gente está olhando perto de 2012, a gente está enxergando, então, o que a gente está enxergando? A gente vê enxergando um cenário de crescimento dela, sendo que tem na linha amarela, a gente vê a valorização da ação e um PI negociando a 20. Isso no ano de 2012, a gente está olhando aí, se eu consigo ver, 8, 9, mês 8, mês 9 de 2012. Quando a gente está olhando agora, a gente está pensando agora em julho de 2014, o que a gente vem tendo? A gente vem tendo ela negociando no mesmo patamar de 20 PI, só que com um cenário não tão otimista quanto estava sendo negociado lá atrás. Então o que a gente consegue ver? Então a gente vê lá atrás, ela está negociando a um PI de 20 com um cenário otimista, já achando o ativo caro, mas tudo bem, o cenário é otimista, estamos negociando a 20, beleza, o investidor está disposto a pagar, o cenário é positivo, vamos lá. Tá. Quando a gente está olhando agora
2014 a gente vê ela pagando o mesmo PI de 20 com um cenário não tão favorável que era antes. Então por isso que a gente está considerando a gente considera a empresa negociando a múltiplos elevados. Assim. Sim, então basicamente ela está cara, você acha que no curto prazo ela tende a convergir para um patamar inferior de preço. Na verdade assim, né? O que poderia ser um trigger para ela afundar um pouco mais? Afundar seria o preço da ação dela cair mais? Sim. Na verdade, a gente tem alguns triggers, né, principalmente na regulamentação que está sendo julgado acho que não é do conhecimento de todos, mas é bom passar por isso, que quando a gente teve em 2013 surgiu uma possibilidade de banimento de ingredientes e cigarros mentolados, cigarros de sabor, onde a Anvisa acabou proibindo o uso de alguns desses ingredientes e cigarros mentolados. Isso teve uma repercussão muito forte, teve todo um movimento contra essa decisão da Anvisa, e acabou sendo que o STF ele emitiu uma liminar suspendendo a decisão da Anvisa. Então ainda está para ser julgado se vai acontecer ou não o banimento desses ingredientes. Então a própria empresa também está monitorando, acredita que essa decisão vai sair em 2014, referente ao banimento desses ingredientes ou não. Ainda está sendo estudado quais são os ingredientes que podem ser banidos, se vai ser ou não, ainda está estudado. E está previsto, a empresa também acredita que isso vai sair em 2014, não tem uma data que isso pode sair. Como a gente falou, está na Câmara, é só tá lá o processo rodando, alguém pegar e começar a decidir e soltar uma liminar decidindo a referente. Mas não tem previsão para que ocorra? Então, foi suspendido em setembro de 2013, né? O STF emitiu essa liminar. Acredita-se que vai sair em 2014, né? Até o final de 2014 espera ter uma resposta. Esse é o posicionamento que a própria Souza Cruz também passou. Então, mas data para sair não tem, ele pode vir a qualquer momento. Mas até lá existe uma incerteza. Existe essa incerteza referente do banimento. Só que, por exemplo, o que a própria Souza Cruz ela já tem feito nesse sentido? Então, essa foi uma decisão que saiu em 2013. Acabou sendo suspensa, mas a gente já sabe o que pode vir a acontecer ou não caso ela voltar ativa, caso a Anvisa voltar com essa suspensão. Então a Souza Cruz ela já vem trabalhando nesse sentido para caso isso vir a acontecer, caso vir a ser suspenso o uso de alguns desses ingredientes na produção do tabaco, na produção do cigarro, ela já está preparada para esse novo cenário. Isso pode acabar afetando um pouco a margem no curto prazo, isso pode acabar afetando, digamos assim, muito mais o olhar do investidor externo, que às vezes tem esse risco de ficar posicionado no mercado muito regulamentado. Então, apesar da Souza Cruz tem já se posicionado nesse sentido, a gente sempre tem o risco do investidor não gostar, ficar com medo de acabar sendo banido cada vez mais, então isso pode repercutir sim no papel. Como a gente está falando, a gente tem um cenário de regulamentação previsto do IPI para terminar em 2015, esses aumentos de IPI, só que nada é certo, né? A gente não pode garantir que isso não vai acontecer no futuro, que não podem vir mais reajustes nesse sentido. Então a gente tem que sempre monitorar. Beleza. Então o que ficou definido por você, no seu ponto de vista, é que a tendência de curto prazo, pelo menos até sair essa regulamentação, é uma tendência de incerteza, ou seja, de queda no curto prazo, né? Isso. Pelo menos até o final do ano. O que o gráfico diz, Lolo? Se você puder mostrar. Não dá para mostrar o gráfico, né? Mas eu vi algumas coisas interessantes aqui em Souza Cruz. Primeiro que ela vem numa tendência de alta de longuíssimo prazo. Quem tiver um gráfico de longo prazo aí para colocar para ver, pode perceber que a Souza Cruz subiu muito forte nos últimos anos. Mas, desde que formou o topo lá no começo de 2013, a situação está bem negativa. Dezembro de 2012 o topo. Como? Dezembro de 2012 foi o topo dela. Sim, mas se você considerar o fechamento mensal, o mais alto foi janeiro de 2013. A máxima histórica realmente foi 2012. Desculpe, pessoal. Desde então, como o Bernardo já comentou, a Souza Cruz já caiu ali até o ponto atual 25%. Isso não é nada demais em relação ao movimento que ela faz ao longo do tempo. Lá no ano 2000 ela fez um recuo forte também, em 2005 fez outro recuo forte, entre 2008 e 2009 fez outro recuo forte. Esse recuo atual está sendo no mesmo patamar do que os recuos anteriores, então nada muito diferente. Dá para perceber também em relação ao Souza Cruz, deixa eu só fazer uma coisa aqui rápida. Se você coloca o gráfico da Souza Cruz contra o gráfico do Ibov,
Tem momentos que a Souza Cruz, ela tem uma performance melhor do que o Ibov e outros momentos que tem uma performance pior. Mas normalmente a performance da Souza Cruz é bem melhor do que o Ibov. Entre 2003 e 2007, a Souza Cruz teve uma performance pior do que o Ibov. Isso porque o Ibov subiu com muita força, a Souza Cruz ficou um pouco para trás. Mas quando, a partir de 2008, o Ibov parou de andar com força, a Souza Cruz teve um desempenho muito melhor do que o Ibov. Só que a partir lá a partir de junho do ano passado, o que aconteceu? A Souza Cruz, ela passou a ter uma performance pior do que o Ibov, mesmo com o Ibov não se mexendo, tá? Mesmo com o Ibov não apresentando uma boa alta, algo que não acontecia normalmente, né? Normalmente, quando o Ibov subia com força, a Souza Cruz não conseguia acompanhar, e quando o Ibov não subia, a Souza Cruz tinha uma performance melhor, né? Isso mudou, o Ibov não vai ter uma boa performance nos últimos, podemos dizer, no último ano e meio, mas a Souza Cruz vai performando pior do que o Ibov. Então parece que está mudando realmente o cenário da Souza Cruz. Tá? Olhando o prazo curtinho, olhando ali o gráfico diário, podemos colocar aqui, eu vejo aqui resistências na Souza Cruz na faixa aqui de 24 reais, depois 24,50. Não vejo nenhum ponto assim muito interessante para comprar a Souza Cruz, rompendo 24,50, que foi a máxima desse ano. Aí a situação vai ficar um pouco mais positiva para o ativo, mas nada que chame muita atenção, então não vejo muito o que fazer, pelo menos por enquanto, para a Souza Cruz. Mas, olhando o longo prazo, quem comprou a Souza Cruz lá em 94, né, eu gosto de fazer as brincadeiras, né? O cara que comprou a Souza Cruz em 94, vamos supor que o cara tinha 10 mil reais, em vez de comprar um carro, ele comprou Souza Cruz. E se ele se reinvestiu todos os dividendos, hoje ele teria cerca de 2 milhões e meio de reais. Né? Foi uma valorização aí de 25.000%. Grande criação de valor. Se ele, ao invés de comprar um apartamento de 100 mil reais em 94, tivesse comprado tudo de Souza Cruz, né, ele teria 20, 25 milhões de reais. Então, é uma valorização no longo prazo muito importante, que não pode ser desconsiderada, desde que o que fez ela subir no passado se mantenha constante. Claro que você fazer investimento de longo prazo não é simplesmente comprar e esquecer. Se o case muda, se as coisas mudam, a gente tem que mudar também nossa opinião. Mas é um ativo que tem um histórico muito grande de valorização. Beleza, pessoal. Infelizmente a gente estourou o tempo já está bem à frente do que a gente pode utilizar. Só para falar um pouco de Rapt, a gente continua gostando pelo patamar de valuation do ativo, está na carteira recomendada e continua. Beleza, pessoal? Bom, por isso a gente fica por aqui. Eu queria agradecer ao Bernard, dar as boas-vindas ali ao UFC. Agora ele vai começar a comentar mais na reunião matinal, vai ser uma postura um pouco mais ativa com relação ao nosso trabalho, e sinta-se à vontade ali para perguntar qualquer coisa a ele, beleza? Eu queria agradecer também as perguntas. Se ficou alguma dúvida, pode me dar e-mail, eu respondo. A gente tem alguns materiais de Souza Cruz também para facilitar a compreensão de todos. É um case bastante complicado também. Se ficou alguma dúvida pendente, só mandar por e-mail que a gente ajuda a responder. Beleza, pessoal. Valeu, Lauro. Até mais, obrigado. Tchau, tchau. Valeu, até mais.